num lar de crianças e jovens, um lar para 10, 12 crianças, imagina, a ter uma cozinha industrial. Isto é um absurdo. Tive que reunir com a ASAI, depois a ASAI vai lá e se a cozinha não tiver aquela panela de pressão aparafusada no chão, que leva não sei o quê, se não tiver essas coisas todas, arrisca-se a fechar aquilo. E, portanto, tive que reunir com a ASAI no sentido de dizer o quê? Pá, vamos lá ver se isto tem algum tino. Ou seja, e uma cozinha de um lar para 10 ou 12 crianças acaba por ser uma cozinha de uma casa, de uma família numerosa. Não há nenhuma razão, até do ponto de vista da participação daquelas crianças nos trabalhos da cozinha. Tem que andar de touca. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum, repara. Isto para dizer que nós temos, de facto, muitos normativos que são absurdos, quer na sua formulação, quer às vezes na forma como se concretizam. E, portanto, estou completamente de acordo consigo relativamente a isso. Já a questão seguinte, enfim, que é a do desemprego e a questão da... Eu queria aqui recordar uma coisa que é, mais de metade dos nossos desempregados hoje não têm subsídio. Já não se pode esquecer deste pequeno pormenor, pequeno ou grande pormenor. Nós temos 600 e muitos mil beneficiários desempregados em Portugal e mais de metade não têm nenhum subsídio. Portanto, esta ideia de que os desempregados estão desempregados porque é bom viver à conta do subsídio, temos que limitar muito na forma como a abordamos. E depois, há uma outra questão que é absolutamente crítica. Hoje, enfim, voltámos a ter que ser preciso um ano para, como é que se diz, para ter direito ao prazo de garantia para o subsídio de desemprego. Eu percebo o que diz esta questão e a gente sabe que isso é verdade. Como é que isso se combate? Não se combate cortando naquilo que é a capacidade do subsídio de desemprego de proteger uma das eventualidades mais críticas da nossa existência. Ou seja, eu desconto todos os meses e comigo a minha entidade empregadora para que eu tenha direito, no caso de me acontecer uma eventualidade que significa eu ficar sem emprego, poder ter direito a uma compensação do rendimento que perco por essa via. E isto é uma conquista absolutamente essencial. Essencial. E, portanto, o que é que isto significa? Que podemos mexer no modo como o subsídio de desemprego se organiza? Eventualmente sim, já houve algumas mexidas importantes, nomeadamente na questão, por exemplo, da taxa de substituição do rendimento líquido anterior, de estabelecer aqui limites. Agora, repare, tudo isto, se não for feito também por via da valorização, era isso que se falava há bocadinho na questão das dimensões individuais, ou seja, a escolha de imaginemos uma mulher, eu digo uma mulher porque nós temos muitos casos desses, sobretudo na região do Val do Ave e do Val do Cávado. Salário mínimo nacional. Fica desempregada. Tem um subsídio de desemprego que é ligeiramente inferior àquilo que era o seu salário. Se ficar em casa, tem ganhos substanciais do ponto de vista de algumas poupanças que consegue fazer. Portanto, a escolha, como dizia o Martim, é de facto esta. A pessoa começa a pensar, eu vou outra vez para a fábrica, para um trabalho horrível, que não me diz nada do ponto de vista pessoal, e a minha vida torna-se pior do que aquela que eu tenho enquanto tiver o subsídio de desemprego. A gente tem que perceber este tipo de escolhas e a alternativa qual é? É agravar as condições do subsídio de desemprego ou é melhorar as condições de exercício de uma atividade profissional? Se calhar são as duas em simultâneo. Agora não podemos achar que isto se resolve por força de contrair sempre, cada vez mais aquilo que são os mecanismos de proteção que temos disponíveis, nomeadamente no desemprego. Porque é, sem dúvida nenhuma, um aspecto absolutamente essencial. E depois dizer, e vamos já calar, Sra. Doutora, que discordo completamente, e devo dizê-lo com toda a franqueza e abertura, completamente que qualquer prestação social deva estar dependente do exercício de trabalho como compensação dessa prestação. Isso é mais um sinal, do meu ponto de vista, da desvalorização que vimos fazendo do trabalho. Ao trabalho, seja ele exercido de que forma for, deve corresponder uma remuneração. E essa remuneração deve repercutir-se nas prestações a que eu tenho ou não tenho direito. Agora, eu dizer que sou, e andou essa proposta em cima da mesa que, felizmente, na minha opinião, foi chumbada. Eu sou beneficiário de subsídio de desemprego, tenho que dar 3 dias por semana de trabalho a favor da comunidade. Sou beneficiário de RSI, dou 4 dias de trabalho por semana a favor da comunidade. Não se explicando o quê? Se eu tiver, como RSI, se receber uma prestação de 50 euros, trabalho quê? Meio-dia? Se receber uma prestação de 300 euros, trabalho quê? 3 dias? Isto é desvalorizar de forma, na minha opinião, desvalorizar completamente quer o trabalho, como um bem, como um valor que nós temos que ser capazes de exaltar, e com isso só o diminuímos, e é colar, mais uma vez, o direito a este tipo de apoios
A gente pode questionar a existência dos apoios, atenção, isso é outra questão, mas é colar o exercício deste tipo de direitos à expiação de uma culpa que existe. Nós temos isso no nosso sistema em Portugal, mas é no sistema penal. Há uma coisa que se chama penas, a substituição de penas privativas de liberdade por trabalho a favor da comunidade. Isso já existe. Ou aos fins de semana, ou em dias livres. Isso já existe. Só que está no nosso sistema penal, para expiar um crime. O que nós estamos a dizer é o quê? Tu estás desempregado, não queres trabalhar, és um preguiçoso, mas espera aí que eu já te digo, vais trabalhar a limpar matas ou a limpar as ruas, que não são trabalhos, não é por aí que vamos. Eu até admito que a pessoa possa ir e seja empurrada, passa a expressão, para esse tipo de trabalho. Agora, se fizer esse trabalho, deve ser remunerada por ele, e essa remuneração traduzir-se-á na cessação da prestação a que eventualmente pudesse ter direito. Agora, transformar a prestação numa coisa que exige ou que deve colocar-nos na condição de culpados pela circunstância em que estamos, e eu isso não, de todo sou um opositor frontal a isso, mas repare, percebe, é uma ideia simpática. Não, eu sei, por amor de Deus, não é essa a questão. Mas o Estado não ajuda. É aqui que está toda a diferença. No subsídio de desemprego, é um direito que eu construí com a minha contribuição financeira. Pode dizer-me assim, o subsídio de desemprego é pouco incentivador na forma como está organizado em Portugal do regresso ao mercado de trabalho? Talvez seja. Talvez devêssemos ter feito uma coisa que eu, por exemplo, defendi na altura, que era que a capacidade de proteção e de substituição fosse regressiva. Ou seja, garantir proteção maior no primeiro período em que a pessoa está desempregada, que é quando o embate é mais forte, é quando é preciso, se calhar, movimentar-se mais para encontrar outro emprego e, progressivamente, fazer regredir a taxa de substituição. Agora, a gente não pode, acho eu, numa prestação com estas características ou outras que nós consideremos que são direitos das pessoas, embora direitos em determinadas circunstâncias, não podemos transformá-las em manifestações de magnanimidade da comunidade a exigir gratidão de quem trabalha. Eu só recordo aqui, a propósito disso, que nós também já tivemos isso em Portugal. A lei das sesmarias era isso que dizia. Os pobres, que se chamava vagabundos, na altura, que era um grupo dentro dos pobres, que se separava dos doentes e dos estropiados, os vagabundos deveriam ser empurrados para, a troco da alimentação e de um teto, cultivarem as terras incultas do reino. Isto está lá escrito. E, portanto, eu acho que isso é um tipo de... seria uma regressão absoluta. Trabalho, sim, em primeiro plano como objetivo número 1, mas um trabalho que tenha uma remuneração adequada e justa, quer à natureza do trabalho, quer às qualificações de que o presta. Trabalho atribuído como retorno da generosidade das pessoas, isso faz-me sempre lembrar, quando eu era miúdo, enfim, dos pobrezinhos que as famílias adotavam. E os pobrezinhos que as famílias preferiram eram aqueles que tinham direito a alguma alimentação, alguma coisa, mas depois tinham de dar alguma coisa em retorno. Normalmente era ir buscar uma coisa à mercearia, era ir levar não sei o que, não sei onde. E eu confesso pessoalmente, mas enfim, esta é obviamente a minha opinião, tenho muita dificuldade em me associar a uma posição desse tipo. Peço desculpa. Não leva a mal, não é? Este calor faz falta. Não é porque a sala esteja fria. Muito obrigado. Bem, muito sinteticamente, em relação à primeira pergunta que não foi colocada, não é? Mas eu gostaria de dizer o seguinte: eu acho que o problema parcialmente resolve-se quando o financiamento deixar de ser às instituições e passar a ser às famílias. Ou seja, isso é que faz sentido. E eu devo dizer que tentei essa experiência e as instituições viraram-se todas contra mim. Porque se o financiamento for feito às famílias, as famílias passam a ter, desde logo, uma coisa importante que foi aqui falada e que é fundamental num Estado social maduro, que é a liberdade de escolha. E as instituições estão sujeitas a uma coisa que não gostam, que é concorrência. Concorrência também social, que é importante. Esta é que é a alteração de financiamento aqui provoca alterações profundas nesta questão que aqui foi referida. Questão dos fundos de pensões. Em primeiro lugar, a sua pergunta tem subjacente uma orientação que não aconteceu. Isto é, os fundos quiseram ir. Não, o Estado é que obrigou os fundos a ir, que é uma coisa um pouco diferente. Eu, pelo menos, falo por mim. Na Caixa Geral de Depósitos foi assim. Creio que na Portugal Telecom também foi, embora o Governo tenha dito que foi o Portugal Telecom que quis transferir. Obviamente, toda a gente sabe que ninguém acredita nessa história, não é?
Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte: esses fundos, o fundo da Caixa de Depósitos, o que se mudou foi o recipiente financeiro. Ou seja, a responsabilidade já era do Estado através do Fundo de Pensões. Passa a ser da responsabilidade do Estado através da Caixa Geral de Aplicações. No caso da Portugal Telecom é diferente, porque o Estado compra as próprias responsabilidades que nunca teve. Mas quando eu estou a falar de fundos de pensões, estou a falar de fundos de pensões em conjugação, ou se quiser, em complementaridade mais ou menos mitigada, mais ou menos madura, com o Estado Social. E o que nós estamos aqui a falar é de fundos de pensões que verdadeiramente substituíram, são alternativos da Segurança Social. Mas a Segurança Social está cheia desse tipo de paradoxos. A Segurança Social, isto é, o Estado Social, porque muitas vezes, e como disse o Dr. Nuno Martinho, há aqui preocupações orçamentais, financeiras, financistas, que toldam mais das simples lógicas. Eu vou-lhe dar só um exemplo que acho que é muito curioso e não quero fazer perder muito tempo, mas o Estado, na Segurança Social, tem um fundo que tem como finalidade capitalizar recursos para amanhã, quando a Segurança Social puder entrar em colapso de tesouraria, poder substituir-se. O chamado Fundo de Equilíbrio Financeiro da Segurança Social. Mas o que é que acontece? Veja bem. A Segurança Social recebe fundos do Orçamento do Estado para pagar, sobretudo, toda a área dos regimes redistributivos ou de solidariedade. Isto é, essa transferência se faz através dos nossos impostos ou através de déficit. Neste caso, através de déficit, porque o Estado tem tido déficit. Como o Estado tem tido déficit, vai criar dívida para isso. E é este fundo, depois que compra a dívida que o Estado criou para vir para lá o dinheiro. Quer dizer, é chamada marmota, pescadinha de rabo na boca, do ponto de vista financeiro. Portanto, andamos a enganar todos. Isto é, o Fundo de Equilíbrio Financeiro compra a dívida do Estado que o Estado criou para a Segurança Social receber o dinheiro. E, portanto, andamos aqui num jogo, muitas vezes é preciso mostrar que isto não resolve nenhum problema, é pura contabilidade, aliás, muito também alimentada e suscitada por regras do Eurostat, etc., que de facto fomentam, estimulam a contabilidade criativa dos Estados, não é? E, portanto, temos uns que são mais criativos, como a Grécia e a Itália, outros que são mais ou menos assim, como Portugal, e depois há outros que não gostam disso e que ficam horrorizados, que são os países do norte da Europa, não é? Aliás, só para terminar, por exemplo, quando um Estado compra um fundo de pensões, o que está a emitir é dívida pública. Simplesmente, em vez de ser emitir dívida pública com obrigações de tesouro, emite dívida pública com responsabilidades futuras com pensões. E sabe porque é que fazem mais isto do que propriamente o contrário? Por uma razão muito simples, é que, sendo assim, a entrada do dinheiro do fundo entra como receita. Ao passo que quando emite dívida, emite só dívida, não entra como receita. Isto são as jogadas habituais do Eurostat e da União Europeia, etc. Bem, terceira questão, ainda sobre o subsídio de desemprego, risco de subsídio de desemprego. Eu acho que, aliás, este Governo tomou medidas interessantes e importantes, do meu ponto de vista, em diminuir um pouco o risco moral. No fundo, aqui o que se trata é do risco moral. Ou seja, o risco moral acontece numa prestação social quando vale a pena estar sobre o efeito dessa eventualidade social, porque ou tem custo nulo ou tem mais vantagens que desvantagens. Enfim, entendendo que é uma vantagem não trabalhar. Eu não creio que seja, mas para algumas pessoas será uma vantagem. Como sabem, hoje há cada vez mais a sociedade dos nem trabalham, nem estudam, nem fazem nada. Portanto, é uma sociedade que está a progredir bastante. E nesse sentido o que se deve evitar é de facto a incidência do risco moral nas prestações, que é uma chaga terrível. Há sempre uma certa gaspillagem nas prestações sociais, isso é inerente, quer dizer, não há soluções bacteriologicamente puras, isso é indiscutível. Agora, diminuir o risco social, o risco moral tanto quanto possível, e portanto não estimular comportamentos, digamos, desviantes deste ponto de vista dos potenciais beneficiários é correto e adequado. E só para terminar, deixa-me dizer isto, por exemplo, eu considero que foi muito positivas as medidas que o Governo tomou relativamente ao subsídio de desemprego, mas considero que foram um desastre as que há 4 ou 5 anos tomou relativamente ao subsídio de doença. Eu apanhei tanta pancada e passei o subsídio de doença de